Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos continuar aqui pela análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico Curador Especial. Vamos ao ponto. Vou iniciar a leitura aqui. O artigo 72 do CPC traz previsão do curador especial, também chamado de curador ad lide ou ad hoc, devendo, nesses casos, haver nomeação de ofício. Ele é chamado de especial porque só é nomeado para o processo, enquanto durar o processo, ou seja, até seu trânsito. Temos, nas hipóteses de sua admissibilidade, uma incapacidade puramente processual. Cessada a incapacidade processual da parte, o curador sai do processo. Seus atos são restritos à defesa do curatelado, como contestar, recorrer ou produzir provas. Pode, ainda, apresentar embargos do executado, como informa o enunciado 196 do STJ. Não obstante sua tortuosa redação, transmite a mensagem principal, apesar de não se tratar de legitimidade, mas de representação. Nesse sentido, admitidos embargos do executado, nada mais natural ser admitida impugnação ao cumprimento de sentença, bem como exceção de pré-executividade. A doutrina não admite reconvenção ou ação declaratória incidental, pois estaria o curador demandando pelo curatelado, ou seja, não pode suscitar incidentes no processo, bem como confessar ou reconhecer a procedência do pedido. Não se admite, de igual modo, a denunciação da lide, ressalvada a hipótese da evicção, permitindo-se, entretanto, o chamamento ao processo. A curadoria especial será exercida pela Defensoria Pública, artigo 4º, inciso 16, da Lei Complementar 80 de 94, em uma função atípica. Apesar de regulado em 2 incisos, temos 3 hipóteses de sua admissibilidade: réu preso, réu citado por edital ou por hora certa, modalidade de citação ficta, que permaneça réu, e ainda ao incapaz que não tenha representante ou os seus interesses colidirem com os do seu representante. O CPC cuidou para que a revelia não produzisse o efeito material da presunção de veracidade
dos fatos articulados na inicial, admitindo que o curador especial, bem como o advogado dativo e o Ministério Público, apresente contestação por negativa geral, não recaindo sobre o mesmo o ônus da impugnação especificada dos fatos. Artigo 341, parágrafo único. Trata-se, a rigor, de uma técnica para equilibrar direito de ação e de defesa. Além do mais, são representantes que assumem suas funções em situação que não lhes permite, no mais das vezes, ter acesso imediato ao réu, de quem poderia extrair as informações indispensáveis para a elaboração de uma defesa específica. A menção ao Ministério Público justifica-se, pois ao tempo da promulgação do CPC de 73, a ele cabia, em certas situações, a defesa de pessoas em estado de hipossuficiência, atribuição semelhante à que hoje exerce a Defensoria Pública. Por exemplo, o artigo 1182, parágrafo 1º do CPC de 73, artigo 449 do Código Civil de 1916. O novo perfil constitucional do Ministério Público não é mais compatível com esse tipo de atuação. Ao Ministério Público cabe a legitimidade para a defesa de interesses da coletividade. Se, porém, em alguma situação específica relacionada a direito individual indisponível de incapaz, a única que se pode cogitar, o Ministério Público promover a defesa do réu, a regra de exceção ao ônus da impugnação especificada poderá incidir, desde que, obviamente, o Ministério Público não tenha acesso ao representado, situação fática indispensável para essa incidência. Observe-se, porém, o seguinte: a regra se refere ao Ministério Público como representante do réu, mesmo a condição do curador especial e do advogado dativo. Se o Ministério Público for réu, hipótese rara, mas plenamente possível, pense-se na ação rescisória contra a sentença proferida em processo promovida pelo Ministério Público. Ele mesmo será o réu. Ou autor, no caso da réplica, terá de observar o ônus da impugnação especificada. Se a revelia decorreu da citação inválida, a atuação do curador especial não tem aptidão de corrigir o defeito, que poderá ser arguido por querela nulitate. Artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º. Frise-se que a Defensoria Pública, ao exercer a curadoria especial, está em uma função atípica. Assim, na sua função principal ou típica, a defesa dos hipossuficientes, artigo 134 da Constituição de 88, não poderá se valer de tal prerrogativa, devendo contestar especificadamente os fatos articulados na inicial. A intervenção do curador especial não exclui a do Ministério Público, como custos legis, tampouco a incapacidade material, necessitando, portanto, de assistência ou representação. A sua não nomeação gera nulidade do processo, bem como a não intimação do Ministério Público nos feitos em que deva intervir, artigo 279 do CPC. Todavia, não se pode afastar a instrumentalidade do processo, o princípio do prejuízo, bem como o formalismo valorativo. Enfim, não havendo prejuízo, não se cogita da sanção de nulidade do ato. A função do curador especial é igualar o contraditório, que se mostra desequilibrado devido à vulnerabilidade em que se encontra a parte. Todavia, na hipótese, por exemplo, de réu preso patrocinado por advogado particular,
queremos ser desnecessária a atuação do curador especial, sob pena de, nessa circunstância, ser gerado um desequilíbrio do contraditório. No CPC de 39, somente se exigia curador especial para o réu preso que ficasse revel. Nesse sentido, doutrinariamente, somente deverá ocorrer nomeação de curador especial se o réu não contestar ou alegar dificuldades para defender-se no processo. O STJ, por exemplo, acertadamente dispensou o curador especial para o réu citado por hora certa que, em tempo hábil, regulariza sua representação processual, solicita vista dos autos, mas apresenta contestação por intermédio do seu advogado, contudo intempestivamente. Noutro giro, sendo o réu recolhido à prisão no curso do prazo de resposta, deve ser nomeado curador especial ao mesmo. De igual modo, não são devidos honorários à defensoria pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais. Por fim, o STJ asseverou que, na hipótese de haver curador especial nos autos, para a incidência da multa do artigo 523 do CPC, não há necessidade de intimação pessoal do curatelado para a fluência do prazo de 15 dias, bastando a intimação pessoal do seu curador. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo pelo tópico da capacidade processual das pessoas casadas e o seu suprimento judicial. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Então, meus amigos, nós vamos no vídeo de hoje dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil e vamos continuar analisando o item da sentença. Nós já apresentamos uma conceituação e evolução histórica da sentença, já tratamos da sentença terminativa, sentença processual ou aquelas sentenças que não resolvem, não analisam o mérito da demanda, da causa, e agora nós vamos tratar das sentenças de mérito, como aparece na tela aí para os senhores. Então vamos a elas. A lei considera sentenças de mérito ou definitivas aquelas cujo conteúdo enquadra-se nas hipóteses previstas no artigo 487. Tais sentenças apenas podem ser proferidas se presentes os pressupostos de admissibilidade de exame do mérito, ou seja, as condições da ação e os pressupostos processuais, e se não ocorrer nenhum dos outros impedimentos ou acidentes previstos no artigo 485. Tais sentenças veiculam a resolução do conflito, definem as normas que incidirão no caso, dizem quem tem razão, reconhecendo-lhe o bem jurídico a que faz jus. E, se for o caso, ditam as providências destinadas a concretamente transformar a realidade para adequá-la a tal reconhecimento. Assim, projetam-se sobre a esfera jurídico-material duas partes e, em regra, são aptas a fazer coisa julgada material. Sentença de acolhimento ou rejeição do pedido. A sentença de mérito que, por excelência, corresponde aos traços acima destacados é aquela em que o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado pelo autor da ação ou da reconvenção, ditando imperativamente a solução do mérito. É o que se encontra no inciso 1º do artigo 487. É por isso chamada por muitos doutrinadores de sentença de mérito típica. Tal sentença é tradicionalmente vista como o ato culminante do processo, que aglutina, por assim dizer, toda a atividade jurisdicional cognitiva que teleologicamente àquela se dirige. É por meio dela que o Estado concretiza e realiza seu dever de decidir. Normalmente, a sentença de mérito advirá depois da instrução jurídica e probatória produzida a partir do debate, em regime de contraditório, entre as partes e do juiz com as partes. Mas, como já visto,
Em primeiro lugar, a sentença de mérito pode ser proferida independentemente da fase instrutória, em julgamento antecipado da lide, quando não há a necessidade de produção de provas para se resolver o conflito. Artigo 355. E, em segundo lugar, em hipóteses específicas, o artigo 332 do CPC faculta ao juiz proferir sentença de improcedência, de mérito, portanto, independentemente da citação do réu. Sentenças de homologação de atos de disposição de vontade. O artigo 485, inciso 3º, prevê as hipóteses de sentença que homologa atos de disposição das partes relativamente ao objeto do processo. Tais atos podem ser fruto da manifestação de uma ou de ambas as partes. Ainda que, nesses casos, o juiz não julgue propriamente o conflito, o conteúdo da sentença que profere versa sobre o mérito, diz respeito ao objeto do processo. Ainda que a resolução do conflito não tenha, na origem, sido dada pelo órgão jurisdicional, foi por ele chancelada. Ao homologar o ato de disposição de vontade, o juiz toma para si, faz sua, a solução concebida pelas partes. Por isso, uma parcela da doutrina qualifica como atípica tal sentença de mérito. A primeira hipótese de pronunciamento com tal conteúdo tem-se com a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, formulado na ação ou na reconvenção, a linha A do inciso 3º desse artigo 487. Se tal pronunciamento implicar o encerramento da fase cognitiva do processo, ele constitui sentença. O reconhecimento de procedência é um instituto de que se serve o réu, inclusive o réu reconvindo, quando deixa de opor resistência ao pedido formulado pelo autor de uma forma ativa, isso é, diferente da mera omissão em defender-se. O réu, reconhecendo juridicamente o pedido do autor, aceita os fatos e as consequências jurídicas à pretensão ligados. Trata-se de ato unilateral, produtor de efeitos jurídicos no plano processual e material, que consiste na afirmação do próprio réu de que ele não tem direito e de que quem tem é o autor. O reconhecimento jurídico do pedido não implica, de modo automático, sentença de resolução do mérito. Cabe ao juiz aferir a presença dos pressupostos para homologar o ato, notadamente a disponibilidade do direito material objeto da disputa, a capacidade jurídica do réu e, ainda que de modo sumário, a liberdade de sua manifestação. Sendo válido o reconhecimento, o juiz tem o dever de homologá-lo, resolvendo, assim, o mérito do processo. Com a homologação da transação, também há resolução do mérito, a linha B desse inciso 3º do artigo 487. Na transação, ambos os polos do conflito e da relação processual fazem concessões mútuas, só pode ter lugar se o direito disputado for disponível. Trata-se, pois, de negócio bilateral, com efeitos processuais e materiais. A característica básica da transação é a reciprocidade de concessões, sendo lícito às partes levar à transação inclusive elementos, a princípio, estranhos ao objeto do processo. A lide é praticamente redefinida na transação, pois que, do contrário, de transação não se trataria. Diante da transação, caberá ao juiz verificar a presença dos pressupostos para homologar o ato, como a disponibilidade do objeto, a capacidade das partes e a liberdade de consentimento. Presente tais pressupostos, impõe-se ao juiz a homologação. A terceira hipótese de ato de disposição é a renúncia à pretensão formulada na ação. Por meio dela, o autor abre mão de sua pretensão, dispondo inclusive do direito material que eventualmente detinha, cuja existência não chegou a ser aferida. É um instituto que, de certa forma, equivale ao reconhecimento jurídico do pedido por parte do réu ou do reconvindo. Como nas duas hipóteses anteriores, só pode haver renúncia à pretensão quando o direito que lhe diz respeito for disponível, a capacidade do renunciante e a liberdade de sua manifestação também deverão ser aferidas pelo juiz. Sendo válida a renúncia, cumpre ao juiz homologá-la, resolvendo, dessa forma, o mérito. É o que dispõe a linha C do inciso 3º do artigo 487. Por fim, a prescrição e a decadência. O inciso 2º do artigo 487 prevê ainda que o pronunciamento do juiz,
a respeito da ocorrência de prescrição ou decadência também implica resolução de mérito. O reconhecimento da existência de prescrição ou decadência constitui inclusive causa de julgamento liminar de improcedência. Vejam o que prevê o parágrafo 1º do artigo 332. Ainda que esse não seja o único momento em que tal pronunciamento possa ser proferido pelo juiz. Pode dar-se no julgamento conforme o estado do processo, nos termos dos artigos 355 e 356, ou mesmo depois da instrução probatória. Também nessa hipótese, uma parcela da doutrina continua a aludir a uma sentença de mérito atípica. Mas se em todos os demais casos essa terminologia é discutível, afinal, a tipicidade é delineada pela lei e é a lei que qualifica tal pronunciamento como sendo de mérito, aqui ela se apresenta de todo inadequada. As sentenças que acolhem prescrição ou decadência já seriam enquadráveis no próprio inciso 1º do artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. A rigor, o juiz nada mais faz, nessas hipóteses, do que julgar improcedente o pedido. O direito pretendido pelo autor foi extinto, decadência, ou está impedido, prescrição. Assim, o inciso 2º do artigo 487 tem mera função didática. Presta-se apenas a esclarecer, evitar dúvida e afastar qualquer outra concepção. A decadência e a prescrição são institutos que se ligam à inércia do titular de uma posição jurídica, em face do correr do tempo, o que dá origem à perda de sua posição. Ambas têm o escopo de pôr fim a uma situação cuja subsistência por tempo indeterminado perturbaria a estabilidade das relações jurídicas. Em regra, referem-se a fenômenos que ocorrem fora e antes do processo, com exceção da prescrição intercorrente, que de todo modo também fulmina a posição jurídico-material. Árduas discussões foram travadas entre os doutrinadores com o fito de se apontar, em ambas, os traços distintivos. Hoje, a questão está razoavelmente assentada. A doutrina afirma que a decadência extingue o próprio direito material, ao passo que a prescrição põe fim à pretensão material decorrente do direito, ou seja, a possibilidade de exigir-se concretamente o direito. Isso explica porque, diferentemente do que ocorre na decadência, em primeiro lugar, o devedor pode renunciar à prescrição. E, em segundo lugar, se a dívida já prescrita é voluntariamente paga ao credor, este não tem obrigação de devolver o valor recebido. De todo modo, ainda que se trate de matéria reconhecível de ofício, o contraditório deve ser instaurado se a ocorrência da prescrição ou da decadência for verificada desde logo pelo juiz, este poderá proferir sentença de improcedência liminar, independentemente de citação do réu, nos termos do parágrafo 1º do artigo 332. Ou seja, se verificada a ocorrência da prescrição ou decadência logo ao início do processo, o magistrado julgará liminarmente improcedente o pedido sob esse fundamento. Ultrapassada a etapa inicial, não poderá o juiz reconhecer a prescrição e a decadência sem antes assegurar o contraditório, em todos os seus aspectos, devendo intimar ambas as partes, e não apenas o autor, para que se manifestem. Vejam que dispõe o parágrafo único do artigo 487. Vamos fazer um corte no vídeo aqui, para evitar que ele fique demasiadamente extenso. A partir do próximo vídeo, nós vamos tratar o que está na tela aí para os senhores, o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto dentre diversos outros dispositivos no artigo 488. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.